Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da Universidade do Bitcoin. Se você não é assinante do meu canal, vai lá e clique em se inscrever, beleza? A partir de hoje, nós vamos iniciar uma série que é Como Viver de Trading. Se você quer aprender a como ter sucesso nesse mercado, minimizar seus riscos, parar de perder e ter resultados satisfatórios, esse vídeo com certeza poderá mudar o seu mindset e a sua maneira de enxergar o mercado de criptomoedas. Então, roda a vinheta. Por que você deve investir em bitcoins? Beleza, vamos lá. Eu acredito que qualquer pessoa, seja ela mais nova ou mais experiente, mais velha, deve, tá? E precisa investir nos bitcoins e em algumas criptomoedas. Por que isso? Porque fazendo um histórico do mercado e do comportamento humano, a gente vê que a tendência daqui para frente é muitas coisas mudarem, tá? A tecnologia Bitcoin, a tecnologia blockchain, é uma tecnologia que ela é disruptiva e muitos acreditam que ela vai revolucionar o mercado financeiro e o mercado como a gente enxerga como um todo, o comércio em si, tá? Da mesma forma que a internet revolucionou muitas coisas. Por exemplo, nossos pais, eles não imaginavam que, por exemplo, a gente hoje teria uma forma de falar via internet, né, via telefone, né, sem fio. E de uma forma assim, né, ao vivo, né? Hoje você pode se conectar na internet, você tem um parente num outro país e você fala ao vivo, né? Então, isso é muito disruptivo. Uma outra coisa que a internet favoreceu muito é, você vê hoje pessoas simples e humildes que abrem um canal do YouTube, começam a falar algumas coisas, ganham uma audiência e daqui a pouco ficam ricas com o canal do YouTube, né? Isso era uma coisa totalmente lógica também há um tempo atrás. Pequenas empresas que hoje conseguem fazer um site, conseguem trabalhar de uma forma totalmente remota e conseguem concorrer com grandes empresas, que antes a dificuldade era muito maior para você concorrer, né? Então a internet também facilitou isso. Outra coisa, você com a internet você consegue também estudar e buscar conhecimento. Se você é uma pessoa dedicada, esforçada, você consegue buscar muito conhecimento bacana, né? Você consegue, é claro, filtrar e selecionar, porque tem muita porcaria também na internet. Então, ela também ajudou muito na questão da educação. Hoje você vê pessoas fazendo faculdades através de EAD, fazendo a faculdade de administração por R$170, R$180, né? Quando eu fiz a minha faculdade de ADM, na época, tá, eu pagava uma média de R$800. Isso tem uns 15 anos atrás. Tu pensa bem, né? O dinheiro, com o tempo a gente tem inflação, então esses R$800 de 15 anos atrás não é o mesmo R$800 de hoje. Então se a gente colocar numa proporção só do que teve de inflação, é como se eu pagasse R$2.000 hoje, né, de mensalidade. E aí a mesma faculdade hoje você paga com 10% do valor. Então você vê o quanto que a internet revolucionou, né? E a tecnologia blockchain, a tecnologia Bitcoin e as criptomoedas, ela vai revolucionar o mercado financeiro. Isso é um fato, não tem mais volta. Então a gente vê que hoje existem muitas pessoas que entram para esse mercado por falta de conhecimento e com a intenção errada. A pessoa entra para o mercado para querer ficar milionária de um dia para o outro. Não tem problema de você ficar milionário. É gostoso, é bom você ganhar dinheiro, não tem nenhum mal nisso. Agora, você não consegue ficar milionário de um dia para o outro. Tá? Você tem que ter uma jornada do aprendizado, você tem que ter uma jornada do esforço, da persistência, né? Do erro, do acerto, até você chegar no ponto de você realmente chegar num nível de alta performance. Isso para qualquer área, para qualquer profissional. Então, quando você entra nesse mercado com a intenção errada, você corre um risco muito grande de perder seu capital. Então, existem alguns cuidados que você tem que ter. Agora, não quer dizer que isso faz com que a tecnologia ou os bitcoins, as criptomoedas, seja algo ruim. Não, muito pelo contrário, é algo muito bom. E se você analisar graficamente o histórico das criptomoedas, por mais que elas tenham uma volatilidade muito grande, elas tenham os mergulhos, com o tempo elas vão se recuperando. E a longo prazo, elas dão um lucro muito maior do que qualquer outro investimento que a gente entenda aí de renda fixa ou investimentos tradicionais, né, como bolsa de valores, né?
na grande maioria. Claro que existem algumas ações, às vezes, que faz uma alta gigante, né? A gente teve a alta aí da Magazine Luiza 2016 até final de 2017, um lucro absurdo, porque a Magazine Luiza valia, bota aí R$8, R$10, ela chegou a valer R$400, então foi um lucro absurdo, mas isso é difícil acontecer atualmente, né? Na década de 2000 a gente teve muitas ações fazendo isso, lucros exorbitantes. Hoje já não tem como você pegar um lucro tão alto assim. Nas criptomoedas, se você pegar um histórico, você vai ver que teve moedas em 2017 que começou valendo 2, 3 dólares e no final do ano estava valendo 400, 500, teve moedas valendo $1.000. Então, é uma margem de lucro absurda, né? Tu imagina uma moeda que valia $1 e foi a quase $1.000, né? Então, se você tivesse investido $1.000, você teria feito $1 milhão, né? Se eu não me engano, né? Porque foi 1.000 vezes, teria feito $1 milhão, né? Investindo só $1.000. Então, é um valor realmente surreal, né? Se a gente parar para pensar, é uma coisa que não faz muito sentido. E o mercado de criptomoedas é assim. Tem coisas que realmente não faz muito sentido. Com o tempo, você vai entendendo, você vai aprendendo, e aí você vai vendo que realmente o porquê de toda essa capacidade. Então, por que eu penso assim que vale a pena você investir nas criptomoedas? Que você vai separar um dinheiro, aquele dinheiro que não vai te fazer falta. Você deve ter ouvido isso de várias pessoas, beleza? Várias pessoas falam isso, porque isso já é meio que tradicional no mercado financeiro falar isso. Porque quando você entra com um valor que não vai te fazer falta, você não antecipa a entrada ou você não fica desesperado no momento que aquela moeda está caindo. Porque toda moeda ela tem os períodos de turbulência. Ela cai, mas depois ela volta. Claro que existem algumas moedas que você tem que ter cuidado, porque podem ser scams, podem ser projetos não muito bacanas, podem ser projetos que não têm uma solução, né, que vai realmente transformar o serviço, os produtos, as pessoas. Então, a médio e longo prazo, talvez ela não vai se valorizar tanto e você pode comprar lá meio que num pico. O mercado de criptomoeda ainda existe algumas manipulações. O que é manipulação? Não é manipulação de governo, mas manipulação dos próprios investidores. Existem as baleias que a gente chama, né? Pessoas que têm grande quantidade de moeda que faz umas manipulações para que valorize um pouquinho mais a moeda ou joga a moeda lá embaixo. Então, esses cuidados você precisa ter no início quando você está investindo. Mas, no geral, se você investe um valor que não vai te fazer falta, se tem essas volatilidades, você não vai ficar desesperado, porque não é um dinheiro que você depende do dia a dia para você comprar o leite das crianças, né? Então, você precisa mexer com dinheiro que não vai te fazer falta. Partindo desse pressuposto, você tem que estudar pelo menos aí 5, 6 moedas, e aí você vai diversificar esse teu dinheiro nesse portfólio e você vai esquecer dessas moedas, você vai pensar a longo prazo, beleza? E por que você deve fazer isso? Porque no futuro a tendência é muito grande das pessoas não utilizarem mais cartão de crédito. As pessoas vão fazer pagamento através de smartphone. As pessoas vão fazer pagamento através de dinheiro digital. E aí você já está antecipando o fato lá na frente. As pessoas de sucesso são pessoas que antecipam as coisas. Pessoas ricas, pessoas bilionárias, elas pensam 5, 10 anos à frente. Pessoas de classe média pensam no máximo 1 ano. E pessoas pobres pensam só no dia de hoje, porque está preocupado só no comer e no beber no hoje. E quando eu estou falando pobre, eu não estou falando de uma forma pejorativa, beleza? Não estou querendo dizer isso. O que eu estou querendo dizer é que você precisa mudar o seu mindset. Se você pensa a longo prazo, você começa a mudar o seu mindset, que é ter uma mente milionária, você precisa pensar a longo prazo. E quando você entra como investidor pensando a longo prazo, você não passa por essa turbulência do curto prazo, porque no curto prazo ela vai ter essas altas. Agora, a longo prazo, ela vai continuar se valorizando, beleza? Se você olhar para os gráficos, você vai ver isso. Você vai ver que o Bitcoin começou valendo centavos. Quando ele chegou a 10 dólares, falaram que era bolha. Quando chegou a $1.000, falaram que era bolha. E ela chegou de $1.000, foi a 200 e poucos dólares. Aí o pessoal falou, tá vendo? Eu falei que era bolha. E depois o Bitcoin continuou subindo. Quando o Bitcoin no ano passado ultrapassou os 1.200, 1.300 dólares, o pessoal falaram que era bolha. Quando chegou a 20 mil, quando chegou a 10 mil, falaram que era bolha. Quando chegou a 20 mil, falaram que era bolha de novamente. E continuam falando, e vai continuar falando, porque os bancos, os grandes bancos, não estão felizes com isso. Você acha que os grandes bancos estão felizes com as criptomoedas? Estão felizes com a possibilidade da descentralização referente ao dinheiro em todo o mundo? De fazer com que
a distribuição de renda fique mais igualitária? Você sabia que existem, não vamos falar bilhões, mas vamos falar de muitos milhões de pessoas que ainda não têm condições de ter uma conta bancária? E é uma quantidade gigante, se eu não me engano, é próxima de 500 milhões, 600 milhões no mundo de pessoas que ainda não têm uma conta bancária, não têm condições de ter uma conta corrente para poder receber um dinheiro. Então as criptomoedas ela vem para facilitar isso, né? E se a gente pensar na juventude a médio e longo prazo, a juventude também, eles são mais rebeldes, eles buscam coisas diferentes, eles estão cansados com pagar imposto, pagar outros tributos para o governo e não ter nada em troca. Então a tendência desses jovens investirem nas criptomoedas é muito grande. E existem pesquisas que comprovam isso, né? Os millennials são pessoas que investem muito mais no mercado de criptomoedas. E a geração Z, que são nascidas a partir de 2000, vão ser pessoas que vão investir ainda mais no mercado de criptomoedas, porque são pessoas que já nascem já mexendo no celular, comprando através da internet, eles não têm medo de se arriscar. Então o mercado é um mercado muito fértil, é um mercado incipiente, ele está no começo ainda, tem muitas oportunidades. Então se você quer, talvez, pensar a longo prazo, né, porque vamos supor que você pegasse hoje R$1.000 e investisse numa criptomoeda. Se você perder esses R$1.000, não vai ser muito dinheiro. Claro, depende da pessoa, mas na grande maioria não vai ser muito dinheiro. Agora esses R$1.000 daqui a 10 anos pode valer R$1 milhão. Isso, R$1 milhão. Se você perder, tu vai perder 1.000. Mas se você ganhar, você pode ganhar R$1 milhão daqui a 10 anos. Então, é aquela coisa, o investidor, aquela pessoa que quer mudar de vida, precisa arriscar um pouquinho mais do que a grande maioria das pessoas. Só que esse risco tem que ser um risco da forma bem administrada. Então, eu indico, né, a grande maioria dos meus clientes, meus amigos, familiares investirem nas criptomoedas. Eu invisto nas criptomoedas, eu acredito, e eu penso nas criptomoedas a longo prazo, 5, 10 anos, porque é um caminho que não tem mais volta, tá bom? Então, por isso eu digo que vale a pena investir nos bitcoins e nas criptomoedas. Deixe seu comentário e deixe seu like. A gente se fala nos próximos vídeos. Até mais, tchau, tchau. Fui!